Assalamu alaikum a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento Leste. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, torne-se membro aí para dar um apoio recorrente, faça o superchat aqui e o super sticker também durante a nossa estreia, né? Manter aqui o cassino do algoritmo girando. Comente após os vídeos, sua opinião é muito importante, qualquer comentário conta muito aqui para o engajamento e para a entrega do vídeo. E, caso seja possível, aí, adquira os nossos produtos aí, camisetas e roupas Alpha Cor, fardamento nacionalista brasileiro, né? O link está aí na descrição. Os suplementos da Soldiers, para você botar o shape sultânico aí, ficar forte. E vem consulta, né? Uma plataforma de telemedicina, aí, onde você vai ter consulta a qualquer hora, né? Em qualquer lugar. O cupom Vento Leste, tudo junto aí nas três, os três links estão aqui embaixo. Venha para Alcateia Nacionalista, né? Assim você vai dar um apoio ao canal. Pois bem, né, vamos falar aqui dos desdobramentos entre Irã e Estados Unidos. O Trump tem feito algumas declarações, apesar de ser bem difícil de ler ali, o que ele fala, né, porque, como dizem lá na minha terra natal, né, fala de Trump e risco na água é a mesma coisa. Ele volta atrás o tempo inteiro e parece mais sinalização para o mercado, para tentar segurar o mercado de petróleo do que qualquer outra coisa, né? Mas acredito que com a pressão aí, todos os fatores somados, né, os três objetivos estratégicos não alcançados, fim do enriquecimento nuclear, fim dos mísseis balísticos, fim do armamento das milícias, e o quarto objetivo não falado, regime change, assomados aí ao preço do petróleo subindo, né, e essa indecisão toda, basicamente veremos um retorno aí da guerra, né, no futuro próximo aí, e vamos aqui tentar entender, né, basicamente o que está acontecendo, né, a partir dessa perspectiva aí inicial. Segundo drone MK-4C Triton atingido sobre o Golfo Pérsico. Crise de 240 milhões em ISR. Inteligência, vigilância e reconhecimento da Marinha dos EUA se agrava com o risco iminente de colapso do cessar-fogo com o Irã. Após a queda de um drone MK-4C Triton perto do Estreito de Hormuz, um segundo drone de vigilância de alta altitude da Marinha dos EUA foi danificado durante operações de reconhecimento. É o segundo drone desse modelo aqui que é derrubado, né, pessoal? Assim, primeiro que esse drone aqui ele leva muitos componentes críticos, tudo que diz respeito a ISR, tá? Gravem isso, ISR, inteligência, vigilância, reconhecimento, vai levar muito mais equipamento crítico do que armamento militar cru, né, de ataque ali, o que vai exigir mais terras raras e mais componentes refinados e mais microchips aí. E como já falado aqui para vocês várias vezes, a guerra hoje é net-cêntrica, né? A guerra hoje é centrada em redes e esses aparatos de comunicação, de levantamento de inteligência, de cruzamento de dados, né, de comunicação entre uma tropa e outra, uma brigada e outra. Tudo isso aí vale ouro, tá? Desde a Guerra do Golfo, que foi onde teve esse grande salto estratégico aí. Por isso, é uma perda pesada, né? Além da incapacidade de ISR, apenas 3 desses drones aí, MK-4C Triton, são fabricados anualmente. O estoque é falho, tá? Tem uma grande chance aqui de ser, nesse caso, provável ataque de guerra eletrônica, mas lembrando aqui, né, que os estoques aí são baixíssimos, né? Não sabemos ainda quem passou aparato de guerra eletrônica para o Irã, né, ou talvez se há operativos russos e chineses e norte-coreanos, principalmente, que é quem tem essas capacidades em território iraniano. Diria que essa probabilidade aqui é mais alta, né, porque ninguém sai passando esses sistemas aí um para o outro. Fato é que não acredito que foi destruído por um míssil nem nada do tipo, até segunda ordem, nós nunca saberemos, né? Porque caso ele tenha caído aí de fato no mar, esquece. Nós nunca vamos ter aqui análise forense nesse caso. Diria que o mais provável aqui é um ataque de guerra eletrônica, mesmo com jammers, que corta ali o sinal, né, do drone com comunicação satelital. Existem drones aí programados para voltarem para a base depois disso ocorrer, mas o fato do CENTCOM apontar esse aqui como danificado, e se vocês checarem a fonte que eu apontei, está lá o documento do CENTCOM, né, para checagem, grita horrores aí, né, sobre o que ocorreu. Vamos aqui a uma segunda notícia. Maravilha, cliquei no botão errado, agora... Peraí. Autoridades americanas afirmam que o custo real da guerra com o Irã se aproxima de 50 bilhões e não de 25 bilhões.
o verdadeiro custo da guerra com o Irã está mais próximo de 50 bilhões. Disseram a CBS News autoridades americanas familiarizadas com avaliações internas, aproximadamente o dobro da estimativa pública citada pelo Pentágono em depoimento do Congresso essa semana. Né? Isso aqui é um custo altíssimo, tá, pessoal? Altíssimo mesmo para um mês de guerra aí, e denota algumas coisas, né? Primeiro é que os danos foram bem maiores aí do que alardeado inicialmente, e que base é um negócio caríssimo, né, de produzir e manter aí. Segundo é que não vai ser fácil aqui repor, né, o que foi destruído aí numa velocidade otimizada, né, para se retomar aí um esforço de guerra necessário. E o terceiro, né, é que há grandes chances aqui desses custos serem bem maiores, né? Por que eu falo isso nesse caso aqui? Né, porque perda de equipamento aí está bastante escondida, e isso aí não entra, né, no inventário aqui apontado, né? Então tem grande chance, mas grande chance mesmo, né, de certas questões aqui, certa destruição ser bem maior, e nós não, isso não está sendo divulgado, né? Porque, por exemplo, se derruba ali, destrói, né, como a gente viu na Arábia Saudita, por exemplo, né, na base de Príncipe Sultan ali, você destrói um alojamento inteiro, né, com mísseis. Como é que você vai precificar isso para falar em prejuízo? Claro que quem vai ganhar aí horrores são as empreiteiras estadunidenses, que estão envolvidas aí há algum tempo e vão permanecer, né? Eu diria aqui que o lobby das empreiteiras, inclusive, é o segundo lobby, o terceiro lobby mais forte hoje nos Estados Unidos, depois do lobby do petróleo e do lobby das armas, né? E, claro, do lobby israelense, mas estou falando aqui do lobby de grupos de interesse materiais, né? Não de grupos de interesse imateriais. Mas vamos aqui a mais algumas notícias, né? Deixe-me só abri-las aqui, enquanto isso vai curtindo aí, comentando e fazendo o superchat. Sem perspectiva de fim, Trump considera novas opções na guerra contra o Irã, incluindo o míssil hipersônico Dark Eagle, né? Isso aqui é bem a cara, né? É bem a cara de analistas americanos aí obcecados com equipamento, obcecados com o fetiche da técnica e da tecnologia, achando que vão resolver tudo com tecnologia. Os problemas americanos são bem mais profundos aí do que só questões tecnológicas, né? Sobre o Dark Eagle, né, pessoal, lembro aqui que os Estados Unidos não têm mísseis hipersônicos. O Dark Eagle, em tese, é o míssil hipersônico estadunidense, mas ele ainda está em fase de testes, tá? Ele não foi testado integralmente, aí, como os mísseis russos foram, por exemplo, na guerra russo-ucraniana, alguns hipersônicos usados aí. E, além disso, né, além das questões citadas aqui, existem só 8 mísseis Dark Eagle, isso mesmo, vou repetir, existem 8 mísseis Dark Eagle aí para pronto emprego, né? Então, assim, vai fazer diferença no campo de batalha se for empregado contra o Irã? Sim, com absoluta certeza, tá? Só que vai fazer diferença no campo tático, tá? Não no campo estratégico, porque os objetivos da guerra eles continuam inatingíveis aí. E não vão ser 8 mísseis Dark Eagle, né, nesse caso, que vão fazer a total diferença. Esqueçam, tá? Esqueçam essa ideia aí de armas mágicas, tá? Você pode ter a melhor cavalaria, a melhor infantaria, a melhor força aérea do mundo aí, e a melhor artilharia. Se elas não estão bem integradas, tá, dentro de um aparato netcêntrico de guerra, e se os objetivos políticos da guerra não são alcançáveis racionalmente, esqueça, tá? A guerra vai para o espaço, e é o que estamos vendo aqui, porque Trump entrou nessa guerra para agradar o Benjamin Netanyahu, alimentado por pressupostos falsos aí, e não tem objetivos atingíveis, né? Pelo menos não de curto prazo aí, que o faça sair vitorioso dessa guerra. Novamente, quais foram os objetivos alardeados? Fim do programa nuclear iraniano, fim dos mísseis balísticos iranianos, fim do armamento das milícias. Diria aqui que o mais crítico são as milícias, inclusive, e os mísseis balísticos, e sem isso, o Irã fica sem capacidade de dissuasão e projeção de poder nenhuma, e obviamente que o regime não vai aceitar isso aí nas condições atuais, né? O enriquecimento de urânio ali talvez até aceite, porque não existe realmente propensão ao desenvolvimento de uma arma nuclear no Irã, aí nesse caso, né? E vamos aqui a mais uma notícia, né? Relatório: 52 navios iranianos violam o bloqueio do ZEUA em 72 horas. Só mais 72 horas de bloqueio. 52 embarcações iranianas cruzaram o bloqueio imposto pelo ZEUA às águas iranianas em um período de 72 horas, informou a agência de notícias iraniana Fars.
Segundo o relatório, que citou dados de rastreamento de satélite referentes aos 3 dias que antecederam as 22 horas, horário local de segunda-feira, as embarcações incluíam 31 petroleiros e 21 navios de carga. Pois é, né? Por que é impossível aqui instaurar esse bloqueio ao Irã? Como já falado aqui para vocês, bloqueio naval geralmente é feito ali num ponto de estrangulamento. Estreito de Malaca, Estreito de Hormuz, Canal de Suez, Canal do Panamá, etc. Você não vai fazer um bloqueio naval de ponta a ponta no Índico aí, com 24 embarcações, como tem aí. Me desculpem, mas isso é piada. E, além disso, os Estados Unidos não tiveram ainda o apetite aí para fazer o que os iranianos fizeram ali. Atacar embarcações aí, fazer subir o preço do frete. Né? Porque isso faria subir também, muito provavelmente, o preço do prêmio também para as outras embarcações aí. E a última coisa que o Trump quer é o mercado aqui, né? Facilmente afetável, sensível. Né? Nossa, o mercado é a entidade mais sensível do planeta Terra. Tendo um pretexto aí, no caso, para subir o preço do petróleo e das commodities. Nesse caso, e novamente, é uma questão irresolúvel, irresolutível, se é que essa palavra existe, né? Dentre outras questões, faltam meios aí para bloquear o Irã. Seria possível se eles tomassem toda a costa iraniana, mas o Trump não está com coragem de assumir as baixas desse processo, porque ele já está cozido ali, né? Tem índices de aprovação, botando ele com 34% de aprovação só, e com mais de 60% de desaprovação. Isso é altíssimo, tá, pessoal? Trump tem grandes chances aqui de entrar para a história como o presidente mais impopular da história dos Estados Unidos. Por outro lado, não vejo ele tendo capacidade de resistir, né? Vai ser levado à guerra novamente pelo lobby israelense, ao meu ver, na minha humilde análise aqui, e logo mais teremos aqui outra guerra para cobrir, né? Novamente. Deixe aí sua opinião nos comentários. Né? Curta, compartilhe, se inscreva, torne-se membro, compre os nossos produtos, fardamento Alpha Cor, as camisas e shorts e fardamento aqui do nacionalista brasileiro, suplementos Soldiers Nutrition e telemedicina, plataforma de teleconsultas, onde você vai ter consultas qualquer hora, em qualquer lugar. Tudo com o cupom VentoLeste, tudo junto, para desconto aí, e claro, para dar uma ajuda no canal. Curta, compartilhe, se inscreva e deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu com o drone MK4C Triton aí. Quero saber a sua opinião. Forte abraço e até a live de mais tarde.